Bom dia, Grupo Refúgio, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sexta-feira, dia da família. Hoje eu estou responsável por esse propósito. Eu vou passar a lista e você coloca o nome dos seus familiares, da sua casa. E assim que você colocar o seu nome, você é responsável no dia de hoje por orar e jejuar pela sua família, amém? Hoje nós vamos falar sobre honrar pai e mãe, honrar os pais. Esse é o tema de hoje, nessa palavra direcionada para a família. A palavra do Senhor, ela diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Isso está em Êxodo 20, capítulo 20, versículo 12. Eu peguei aqui eu copiei, né, um pensamento, talvez, de um Frei Jacir de Freitas Faria. E ele diz assim, baseado no livro de Eclesiastes 3, capítulo 3, versículo 3 até o 7, e o outro versículo do 14 e o 17. Então, baseado nisso, esse Frei Jacir diz assim: em nossos dias é lamentável ver como as relações familiares estão abaladas pelas divisões causadas por brigas, divisões, disputas por herança e etc. Raras são as famílias nas quais não há brigas por herança. Morrem os pais, a família desintegra. Acrescenta-se a isso a realidade de que, na frenética vida moderna, as relações fraternas do comer junto, do apoio mútuo estão esquecidas nos núcleos familiares. E com base nisso, né, nós vamos trazer um estudo hoje. A palavra do Senhor diz que nós temos que honrar o nosso pai e a nossa mãe. Os nossos pais, como eu li em Êxodo, é um mandamento, e é um mandamento com promessa. Ele diz assim que a nossa vida será prolongada aqui nessa terra. O mandamento de honrar o seu pai e sua mãe aparece muitas vezes na Bíblia. Aparece em Êxodo 20, versículo 12, em Deuteronômio 5, versículo 16, em Mateus 15, versículo 4 e em Efésios 6, e os versículos 2 e 3. Para obedecer esse mandamento, precisamos fazer 4 coisas. Então, eu peguei aqui 4 exemplos, o qual vai te levar a obedecer o mandamento de Deus, que é honrar o seu pai e sua mãe. O primeiro, dê valor a eles. Você honra o seu pai e a sua mãe quando é grato por tudo o que eles fizeram e ainda fazem por você. Você mostra que dá valor a eles quando você leva em conta as orientações deles. Isso está em Provérbios 7, versículo 1, também no 2, versículo 1 e 2, também no capítulo 23, versículo 26. A Bíblia, ela incentiva você a ver os seus pais como glória, ou seja, você ter orgulho deles. Segundo, aceite a autoridade deles, ainda mais se você for jovem. Você honra o seu pai e a sua mãe quando reconhece que Deus deu para eles autoridade sobre você. Colossenses 3:20 diz para os jovens: em tudo seja obediente aos seus pais, por isso é agradável ao Senhor. Até mesmo Jesus, quando era jovem, estava sempre disposto a obedecer aos pais dele, embora fossem imperfeitos. Lucas 2:51. O terceiro exemplo, ou conselho, tenha respeito por eles. Isso está em Levítico 19:3 e em Hebreus 12:9. Muitas vezes isso tem a ver com o que
e o como você fala com os seus pais. Olha que forte e que interessante. É verdade que às vezes fica difícil respeitar os pais por causa das coisas que eles fazem. Mesmo assim, os filhos podem honrar os pais por nunca desrespeitá-los, em palavras ou em ações. Isso está em Provérbios 30:17. A Bíblia ensina que xingar o pai ou a mãe ou falar mal deles é um erro. E agora o quarto, para finalizar esses exemplos, né, de honrar pai e mãe, para que você esteja de acordo com a Bíblia, para que Deus esteja feliz e te abençoando. Vamos lá, cuide deles. Seus pais podem precisar de ajuda quando envelhecerem. Você pode honrá-los por fazer o seu melhor para dar a eles o que eles precisam. Em 1 Timóteo 5:4 até o 8, por exemplo, pouco antes de Jesus morrer, ele providenciou que alguém cuidasse da sua mãe. Isso está em João 19:25. Olha que interessante o que diz em 1 Timóteo 5:4. Mas, se alguma viúva tiver filhos ou netos, que esses aprendam primeiro a praticar a devoção a Deus na sua própria família e a pagar a seus pais e avós o que lhes é devido, pois isso é agradável a Deus. Eu vejo as pessoas falar, eu nem ia comentar sobre isso, mas veio agora no meu coração. Eu vejo as pessoas falarem assim, usarem aquela mensagem que fala assim: e o homem cresce, ele faz a sua família, e disso a sua família só é ele, a esposa e os filhos. E eles usam isso, muitas vezes eles querem usar isso como regra. O resto da família, tchau, acabou, não existe mais. E eu até comentei no outro vídeo que eu fiz, que também foi falei de mães, e eu tive que cortar muito o outro vídeo, mas isso, assim, é muito fora da palavra de Deus. Porque 1 Timóteo também diz, eu acho que no versículo 8, no 5, versículo 8, se eu não me engano, depois vocês vão lá, que nós temos que cuidar da nossa família. Quem é a família, basicamente? Eu, meu marido e meus filhos. O que não é casado. Porque o que for casado já fez a sua família. E também dos nossos entes queridos. Quem são os entes queridos? Todo o resto da família. E aqui, como eu acabei de ler, diz que é agradável ao Senhor e que os filhos aprendam a praticar a devoção a Deus. Olha que interessante. Você cuidar do seu pai e da sua mãe na velhice, você cuidar dos seus avós na velhice, financeiramente também está incluído, porque está escrito, é uma devoção a Deus. A gente é tão religioso que a gente acha que devoção a Deus é a gente ir para a igreja, é a gente acordar cedo, é a gente estar sempre na igreja, é a gente falar de Jesus, quando simplesmente é você cuidar da sua família, também é uma devoção a Deus. Olha só que interessante. Quando os filhos se certificam que os seus pais estão sendo bem cuidados, eles também estão obedecendo a ordem bíblica de honrar o pai e mãe. Olha Efésios 6, 2 e 3. Honre o seu pai e a sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Para que tudo vá bem com você e você permaneça por muito tempo nessa terra. Quer ter vida longa? Quer que a sua vida vá tudo bem? Honra o seu pai e sua mãe. Para de falar mal da sua mãe. Para de falar mal do seu pai. Cuida deles com amor, com gratidão. Em nome de Jesus.
às vezes, cuidar dos pais, principalmente idosos, né? Porque enquanto os nossos pais, eles conseguem se sustentar, conseguem se manter, conseguem viver sozinho, tipo assim, não tem o que a gente tomar, né, assim, um cuidado. Lógico que tem, a gente vai visitar, a gente ama, tal, mas assim, os pais eles vão requerer um cuidado quando realmente eles estiverem na velhice, onde eles já não podem mais se cuidar. E é nessa hora que nós não podemos abandonar ou terceirizar, né, a vida dos nossos pais. Então, a gente tem que honrar, a Bíblia diz para que a gente honre. Às vezes, a idade, né, dos idosos pode ser desgastante no sentido físico e emocional. Mas a Bíblia contém princípios que podem ajudar os que têm essa responsabilidade. Eu não sei se você cuida de um idoso, seja sua mãe, seu pai, ou sua sogra, seu sogro, que são os pais do seu esposo, né, ou da sua esposa, mas olha o que a Bíblia diz. A gente sabe que não é fácil, mas vamos lá ver alguns conselhos da Bíblia? A Bíblia diz assim em Êxodo 20:12: honra o seu pai e sua mãe. Como aplicar esse princípio de honra? Olha só. Mostre que você honra os seus pais não por tentar controlar tudo na vida deles, mas se for possível, deixe que eles tomem as suas próprias decisões sobre como gostariam de ser cuidados. Ao mesmo tempo, de honra a seus pais por fazer tudo o que puder para ajudá-los. Seja compreensível e perdoador. A Bíblia diz, na perspicácia do homem, faz com que ele se ire facilmente, e é bonito da sua parte deixar passar a ofensa. Os nossos pais, eles são gente como a gente. Nós somos pais, né? Muitos de nós aqui somos pais. Então a gente sabe o quanto também a gente erra, porque todos nós somos errantes, e isso eu falei no outro vídeo. Mas nós precisamos deixar passar, principalmente os nossos pais, o meu pai, que eu já vou fazer 50, então o meu pai e minha mãe já são idosos. E a gente, sabe, precisa aprender a honrar. Isso é louvar a Deus. Como aplicar esse princípio, né? Se o seu pai ou a sua mãe disser alguma coisa inepensada ou não parecer grato pelo cuidado que você dá a ele, pergunte-se: como eu me sentiria se estivesse passando pelo mesmo problema? Por tentar ser compreensivo e perdoador, você pode evitar coisas piores. Converse com os outros, né? Converse com outras pessoas que estejam passando pela mesma coisa que você. A Bíblia diz que os planos fracassam quando não há comunicação, mas com muitos conselheiros há bons resultados. Isso está em Provérbios 15:22. Como aplicar esse princípio? Veja bem, faça pesquisas sobre como lidar melhor com os problemas de saúde dos seus pais. Descubra quais serviços sociais podem ser de ajuda no lugar onde eles moram. Converse com outros que já cuidaram de pais idosos. Se você tiver irmãos, poderá fazer uma reunião de família para considerar as necessidades de seus pais, como cuidar deles e como cada um pode ajudar. Seja realista. A Bíblia diz que a sabedoria está com os modestos. Provérbios 11:12. E como aplicar esse princípio? Reconheça seus limites. Todos nós temos um limite de tempo e energia que podemos gastar. Seus limites vão definir o quanto você realmente pode fazer. Se você se sentir sobrecarregado com a responsabilidade de cuidar de seus pais idosos, procure pedir ajuda de outros membros da família e de cuidadores profissionais. Pense também em você. A Bíblia diz assim que nenhum homem jamais odiou seu próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele. Isso está em Efésios 5:29. E como aplicar isso na nossa vida? Embora tenha a responsabilidade de cuidar de seus pais idosos, você também precisa cuidar de si mesmo e da sua família. Se for casado,
Você tem que se alimentar bem, descansar e dormir o suficiente. Eclesiastes 4:6. Além disso, é bom fazer algo para relaxar de vez em quando. Fazendo essas coisas, você vai estar em melhores condições de cuidar de seus pais. Que pergunta interessante que, para você que está passando por isso, eu acho que você vai obter uma resposta. É errado colocar os pais em um lar para idosos? A Bíblia não dá instruções específicas sobre o local em que os seus pais idosos devem morar e ser cuidados. Algumas famílias decidem cuidar dos pais idosos em casa, seja a casa dos filhos ou dos próprios pais. Já outras entendem que a melhor opção talvez seja que eles recebam cuidados em um lar para idosos ou uma clínica de repouso. Cada família deve decidir o que é melhor para todos os envolvidos. Gálatas 6, 4, 5. Eu quero, antes de encerrar, deixar para vocês alguns mitos sobre honrar pai e mãe, tá bom? Mito: honrar pai e mãe significa deixar que eles controlem o seu casamento. Fato: a Bíblia ensina que o relacionamento entre marido e mulher está acima de outros laços familiares. Gênesis 2, 24. Diz: o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se apegará à sua esposa. Mateus 19, 4, 5. É claro que é bom o casal ouvir conselhos de seus pais e sogros. Provérbios 23, 22. Mas não seria errado o casal colocar limites na influência de parentes em seu casamento. Está em Mateus 19, 6. Mito: a autoridade dos pais está acima de qualquer outra. Fato: apesar de os pais terem recebido autoridade dentro da família, toda autoridade humana tem limites. Ela sempre está embaixo da autoridade de Deus. Por exemplo, quando um tribunal superior mandou os discípulos de Jesus desobedecerem a Deus, eles disseram: temos de obedecer a Deus como governante em vez de a homens. Atos 5, 27 e 29. Da mesma forma, os filhos têm que obedecer aos pais em união com o Senhor, ou seja, obedecer em tudo que não seja contra as leis de Deus. Efésios 6:1. Mito: para honrar os seus pais, você tem que seguir a religião deles. Fato: a Bíblia nos incentiva a analisar se o que aprendemos é realmente a verdade. Atos 17:11 e 1 João 4:1. Isso pode fazer com que uma pessoa escolha uma religião que não seja a dos pais. A Bíblia fala de servos fiéis de Deus que não seguiram a religião de seus pais. Alguns deles são Abraão, Ruth e o apóstolo Paulo. Josué 24:2, 14, 15. Ruth 1, 15, 16 e Gálatas 1, 14, 16 e também o capítulo 22 de Gálatas e o versículo 24. Mito: para honrar os seus pais, você deve participar da oração, da adoração a antepassados. Fato: a Bíblia diz: adore a Jeová seu Deus e preste serviços sagrados apenas a ele. Lucas 4:8. Uma pessoa que adora seus antepassados ou parentes mortos desagrada a Jeová. Além disso, a Bíblia ensina que os mortos não sabem absolutamente nada. Eles não podem ver nenhuma homenagem feita a eles. Meu irmão e minha irmã aqui do Grupo Refúgio, honra o seu pai e sua mãe. Como eu disse no outro estudo que eu trouxe aqui, sexta-feira, que foi sobre as mães, e repetindo, né, eu tive que cortar muito por causa do celular. Perdoe. Não importa o que eles fizeram, não importa quem eles são, o que eles foram, o que eles fizeram para você, perdoe. Hoje você é um servo de Deus, uma serva de Deus, está conhecendo a palavra de Deus, obedeça ao Senhor, agrade ao Senhor. E honrar pai e mãe é do agrado de Deus, amém? Beijo a todos, fiquem com Deus. Mais tarde eu volto para fazer a oração da família. Beijos!